Oi pessoal, tudo bem? Bem, como vocês sabem, esse aqui é um canal cujo tema central é a linguística. Então hoje, mais uma vez, vamos falar sobre uma palavra, sobre o nome de algo. Eu sei, quando eu disser o tema, talvez você se pergunte: por que isso é interessante? Por que isso merece um vídeo? Mas acredite em mim, é realmente interessante. Hoje vamos entender por que o gás hélio se chama hélio. Só que iremos além disso. E confie em mim, é um tema muito mais interessante do que parece. A propósito, eu estou um pouco rouco, então talvez a minha voz esteja um pouco diferente do que você está acostumado. Mas acho que eu estou apto a gravar um vídeo. Bem, o vídeo de hoje vai ser especial porque, para falar sobre isso e entender por que o gás hélio foi nomeado como foi, a gente vai fazer uma breve jornada pela nossa realidade, passando um pouco pela história, pela química, pela física e pela cosmologia. Se você está nesse canal porque você acha a linguística interessante, continue comigo no vídeo e você vai ver como é fascinante a forma como cada informação acerca da realidade está conectada a alguma outra coisa. Para o tema de hoje, podemos começar na época de Newton, porque entre as contribuições dele está algo que ele analisou acerca da luz. Ele percebeu que com um prisma de vidro você pode lançar uma luz branca e separar essa luz em algo como um arco-íris. Você vê todo o espectro da luz visível com todas as cores. Ou seja, você pode separar a luz em partes. Assim você consegue ver a luz branca não como uma coisa só, mas você consegue separar essa luz nos seus diferentes comprimentos de onda. Assim, você vai observar todo aquele espectro de luz visível, que vai do vermelho até o violeta. Ótimo! Se lembre disso. Tá? Se lembre desse espectro de luz que é projetado, porque depois da morte de Newton, algo fascinante foi descoberto sobre isso. Bem, vocês sabem que as coisas têm cores, né? Quando você olha para uma folha verde, por que ela é verde? De forma simplificada, é pelo seguinte: porque da luz visível que chega até ela absorve tudo menos o verde. O verde é o único que não é absorvido. O verde bate nela e é rebatido. E, como consequência, é o verde que chega aos nossos olhos. O resto ela absorveu, mas o verde bate e rebate e chega aos nossos olhos. Então, a gente vê verde naquele objeto. E ao olhar para uma rocha como o lápis lazuli, acontece exatamente a mesma coisa. É azul. Por quê? Porque da luz visível que chega até essa rocha, tudo é absorvido, menos o azul. O azul bate e é refletido. Então, é o azul que vai chegar aos nossos olhos, então a gente vai ver azul naquela rocha. Ou seja, o que define as cores das coisas são as cores que essas coisas não absorvem. Sendo assim, a cor que não fica na coisa é a cor que a gente vê naquela coisa. Tá claro? Então, se um objeto vai absorver tudo menos o azul, então o azul vai ser refletido, o azul chega aos nossos olhos e a gente vê aquela coisa como azul. É assim que funciona. Caso um objeto absorva cores de todos os comprimentos de onda, sem devolver nenhuma cor, ele é visto como preto. Por isso que uma roupa preta esquenta mais no sol, porque ela absorve uma quantidade maior de luz, ou seja, uma quantidade maior de energia fica na roupa, por isso que ela fica mais quente. A não ser que seja um tecido com uma tecnologia especial para regular a temperatura, como o tecido da Insider, sobre a qual vou falar brevemente antes de a gente dar continuidade ao fascinante tema do vídeo de hoje. Bem, como vocês já sabem, só a Insider é Insider. Não precisa passar, não desbota, é anti-odor, tem boa regulação térmica, entre outras coisas. Como eu já tinha mostrado para vocês em outro vídeo,
o fato de não precisar passar é uma vantagem muito grande da Insider sobre camisetas de algodão, por exemplo. Só de você usar a peça de roupa, ela vai já se desamassando naturalmente. Isso além de eles terem uma cadeia produtiva com boa sustentabilidade. Eu estou usando aqui uma camiseta da Insider tamanho GG, mas eles têm tamanhos que vão do PP até o XGG. Então, vão lá dar uma olhada na página da Insider. E não se esqueçam de usar o cupom Glossonauta12. Tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado também um link para vocês poderem acessar a página da Insider e o meu cupom. Agora, vamos dar continuidade ao nosso tema de hoje. E preste atenção, porque eu vou falar de muitas coisas diferentes e vou conectar tudo. Talvez o tema seja realmente mais interessante do que parece, tá? Então, fique atento. Eu sei que, falando de cores, espectro de luz e essas coisas, parece que a gente está muito longe da linguística e de entender por que o hélio se chama hélio. Mas continue comigo. Tudo vai fazer sentido. Está tudo conectado. Bem, agora imagine a luz completa de novo, todo aquele arco-íris. Se você jogar luz branca no prisma, o espectro vai estar completo. Mas, se a luz bater em algum objeto de alguma cor específica, por exemplo, se a luz bater em um objeto verde, e essa luz que vem do objeto verde for jogada no prisma, então o resultado, a separação daquela luz, né, no espectro, vai dar um espectro incompleto, faltando algumas partes. Bem, por que isso acontece? É porque aquele objeto no qual a luz bateu, antes de ir ao prisma, absorveu uma parte da luz, certo? Então, as coisas nas quais a luz bate antes de ir para o prisma, essas coisas absorvem uma parte da luz e depois a luz que sai dali, ao ser separada, vai gerar um espectro incompleto, porque uma parte desse espectro foi absorvida pela coisa, certo? Tá claro? É importante entender isso, tá? Vamos continuar. Os objetos na nossa vida cotidiana normalmente são compostos por vários elementos, né? Então, se tem um objeto, ele não tem só um elemento, ele tem vários elementos, é composto por várias coisas. Mas também é possível fazer esse experimento que eu estou dizendo, e que eu vou explicar melhor, com elementos isolados. Então, cientistas começaram a analisar a luz que passava por diferentes elementos e ver quais pedaços do espectro de luz eram absorvidos. Bem, além do espectro de absorção, que é esse que eu expliquei agora, né, que é definido pelas partes ausentes do espectro, por linhas ausentes, que representa aquilo que foi absorvido, também existe o espectro de emissão, que é definido pelas linhas presentes graças à emissão daquela radiação. Nos dois casos, é possível utilizar a luz para determinar o elemento que está sendo observado. E, claro, foram catalogando os resultados, né, de forma que você pudesse saber de que algo é feito só por meio da luz que é emitida ou refletida por essa coisa. Ou seja, se você vir no espectro as linhas tal, tal e tal, aí você pode dizer com certeza, é feito de ferro, ou é feito de cobre, isso daí é feito de urânio, ou essa luz com certeza passou pelo oxigênio, etc. Bem, parabéns por ter chegado até aqui. A gente já está chegando mais perto de entender o motivo de o hélio ter recebido o nome que recebeu. Tá, recapitulando brevemente, tá? Vocês entenderam? Basicamente é o seguinte, se a luz, uma luz branca de espectro completo, bate em um objeto, depois você pega a luz que é refletida por esse objeto e separa, você vai ver que naquela luz vão estar faltando umas linhas específicas naquele espectro. Aquelas linhas indicam para você de que é feito aquele objeto. Se a luz bate em algo de ferro, aí você vai lá e analisa as linhas que estão faltando, né, do espectro que foi refletido por aquilo, você vai ver. Ah, está faltando linha tal, 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 tal e tal. Então, ela veio do ferro. Aquela coisa ali é feita de ferro. Se falta tal coisa, então é feito de tal coisa. Você consegue dizer de que aquela coisa é feita
só olhando para as linhas que estão faltando, né? Existe também o espectro de emissão, né, que é quando aquela coisa emite a luz, emite a radiação, e aí você faz o inverso, né? Você não olha as linhas que estão faltando, mas as linhas que são emitidas. E aí você sabe de que aquela coisa é feita. Então, é basicamente isso. Você consegue saber de que uma coisa é feita pela luz que ela emite ou pela luz que bate nela e é refletida, tá? Só olhando aquelas linhas no espectro, ok? Tá claro? Agora, tendo isso em conta, prestem atenção na ideia brilhante que tiveram. Pensaram o seguinte, e se a gente tentasse ver de que o Sol é feito? Genial. Aplausos. Só tinha um problema. A luz do Sol é muito forte e não era tão simples analisar o espectro dele para ver os elementos. Quando a luz do Sol passa por um prisma, o espectro que a gente vê parece completo. É uma luz muito intensa. Não dá para analisar as linhas e determinar bem os elementos. Era necessário algum evento especial em que algo bloqueasse a luz do Sol, dando uma enfraquecida nele, antes dessa luz entrar na nossa atmosfera. O que poderia ser? Isso mesmo, um eclipse solar. Os eclipses solares são fascinantes. Inclusive, foi num eclipse solar que se comprovou que Einstein estava certo sobre o fato de até mesmo a luz ser atraída pela gravidade. Porque se o modelo de Einstein para explicar a realidade estivesse correto e a relatividade estivesse correta, então deveria acontecer algo que ele previu, que é que a gravidade fizesse uma espécie de curvatura no espaço, certo? E essa curvatura faria com que até mesmo a luz, viajando em linha reta, ela faria uma curva nessa curva gravitacional do espaço e seria atraída pela gravidade, certo? Só que era difícil comprovar isso, porque para você ter um objeto que influencia assim a luz, esse objeto precisa ser muito grande, como uma estrela, sabe? Algo assim. E a gente tem uma estrela muito próxima de nós, né? O Sol, que nos permitiria fazer essa comprovação. O problema é o seguinte, o Sol é muito brilhante, né? Então, não daria para você olhar para o Sol diretamente para ver se ele está influenciando a luz de alguma estrela que esteja por trás do Sol. Mas, durante um eclipse, dá para fazer isso. Então, lá em Sobral, né, no Ceará, eles foram observar um eclipse. E nessa observação do eclipse, eles calcularam que ia haver uma estrela que ia estar por trás do Sol, né? Isso daí é fácil de calcular. Você calcula, então eles sabiam que ia ter uma estrela que ia estar por trás do Sol. Se o modelo de Einstein estivesse incorreto, na hora que o Sol fosse coberto durante o eclipse, então essa estrela que está por trás do Sol, ela estaria de fato oculta. Você não ia poder ver essa estrela porque ela está sendo coberta pelo Sol. Contudo, se esse modelo estivesse correto, então a luz dessa estrela, quando ela passasse perto do Sol, ela seria atraída, ela faria uma curva, e aí viria na direção da Terra. E quem estivesse na Terra ia ver essa estrela, essa estrela ficaria visível como se ela estivesse ao lado do Sol, porque ela ia fazer a luz ia fazer uma curva, e do nosso ponto de vista a estrela ia ficar visível ao lado do Sol. E, de fato, isso foi observado. Então, em eclipses solares, às vezes nós podemos fazer experimentos magníficos, né? Então, comprovaram essa ideia de Einstein. E hoje em dia, isso sobre a relatividade, sobre a luz ser influenciada pela gravidade, isso daí já é amplamente observado. A gente já observa isso com coisas como lentes gravitacionais, não tem nenhuma dúvida sobre isso hoje em dia. Mas naquela época ainda havia dúvidas, então era necessário fazer essa comprovação. Bem, mas agora vamos para antes de Einstein, né? Isso daí que eu mencionei foi no começo do século XX. Vamos voltar agora para o século XIX, tá? Isso foi um eclipse em 1868, o que eu vou mencionar agora. Analisando a cromosfera do Sol e fazendo aquilo que eu disse, analisando
o espectro, né? Você recebe aquela luz, você separa a luz e analisa, e faz uma análise daquela luz. Nesse caso, por meio do espectro de emissão, observaram que o Sol tinha hidrogênio, então tinha lá as linhas típicas do hidrogênio, observaram como diversos elementos que a gente conhecia, mas a questão é que observaram no Sol umas linhas que eram de algo desconhecido. Basicamente, parecia que havia ali um elemento que ninguém conhecia. Esse elemento terminou recebendo o nome de hélio. Agora vamos dar uma olhada na parte linguística sobre esse nome. Por que hélio? Bem, acontece que o nome hélio tem a sua origem no termo grego ilios, ou então, pronunciado com a pronúncia do grego koiné, hélios, que significa sol em grego. Por quê? Porque nunca tinham encontrado hélio na Terra até então. Ele foi detectado pela primeira vez no Sol. Então era algo que parecia só existir lá, então era quase como um elemento do Sol. Por isso ele se chama hélio. O legal é que, alguns anos depois, conseguiram encontrar hélio na Terra. Mas, claro, ele continuou sendo chamado de hélio porque foi descoberto no Sol. Olha que fascinante! Encontraram o hélio primeiro no Sol, a 150 milhões de quilômetros da Terra, só analisando umas linhas no espectro de luz. Dava para saber que esse elemento existia e que ele estava presente no Sol. E assim, esse elemento foi catalogado e recebeu um nome. E só depois ele foi encontrado na Terra. Ou seja, só seguindo um método que a gente sabia que funcionava. Você faz isso, você sabe que aquela coisa é feita de tal elemento. Então faz o teste, está indicando aqui um elemento que a gente não conhece. Portanto, há no Sol um novo elemento que a gente não conhece. E assim, eles descobriram o hélio no Sol, como eu disse, a 150 milhões de quilômetros daqui, antes de descobrir o hélio na Terra. Sabe a que isso me lembra? O descobrimento de Netuno. A questão é que, olhando para Urano, observaram em Urano uma perturbação na gravidade, então deveria existir um outro planeta, será? Mais outro planeta depois de Urano. Então, era algo que você só encontraria se você apontasse para um ponto específico do céu com um telescópio, né? Mas a perturbação gravitacional estava dizendo, tem que ter um planeta. E aí, quando olharam para lá, tinha um planeta, e assim foi descoberto Netuno. E hoje em dia, nenhum problema, qualquer pessoa hoje pode apontar, até tem aplicativo de celular que dá para você a localização dos planetas do Sistema Solar, para onde você tem que apontar com o telescópio, você aponta e o planeta está lá. Então, sabe, por meio de uma previsão com base naquilo que a gente conhecia da ciência, descobriram o hélio, descobriram planetas que a gente não via a olho nu e que a gente nem sabia que estavam lá. Incrível, né? A ciência é fascinante. Eu sou linguista, eu amo linguística, mas não dá para alimentar o cérebro só de linguística. Por isso, eu decidi trazer esse vídeo diferente para vocês. Mas alegrem-se, porque o vídeo ainda não acabou. Certo? Claro que não acabou. Porque a cada descoberta que a gente faz, o caminho para uma nova descoberta se abre. Então, não vamos parar aqui, vamos continuar mais um pouquinho e vamos fazer uma análise envolvendo o espectro de luz. Vocês já ouviram falar sobre o efeito Doppler? Bem, eu vou explicar e vou unir o efeito Doppler com algo que já foi aprendido até agora. Assim, vocês vão entender algo fascinante sobre o universo. Bem, todos vocês, com certeza, já vivenciaram o efeito Doppler. Vocês sabem quando um carro vem bem rápido na sua direção, passa por você e vai embora, ou uma ambulância, né? Então, o efeito, o que você ouve é mais ou menos o seguinte, né? Quando um carro vem, passa por você, ou você ouve algo assim, ó. E se for uma ambulância, né, faria algo como né? Quando ela está vindo na sua direção, o som é mais agudo. Quando passa por você, o som fica mais grave, né? Certo? Se vocês já viram também corridas de Fórmula 1, então, ou de qualquer modalidade, vocês sabem que esse é o barulho que você ouve quando um carro
passa, né? Ele vem com som agudo, depois o som fica grave. Tá? Isso é o efeito Doppler. Vou explicar o que é que está acontecendo aí. Bem, acontece que quando o objeto que emite a onda de som vai na direção da onda emitida, tá? Vou explicar de forma simples. É como se ele emite a onda e ele vai na direção da onda. É como se ele fosse apertando aquela onda. Ele produz a onda e vai como esmagando a onda que ele mesmo produz, né? Então, ele produz a onda e vai naquela direção. Dessa forma, a onda vai ficando esmagada, ela vai ficando apertada, né? Se a onda está sendo apertada, então ela está com um comprimento de onda menor. Comprimento de onda menor significa maior frequência. E maior frequência é um som mais agudo. Então, quando o carro está vindo na sua direção, ele está vindo e está apertando na sua direção aquele som, né, que está sendo produzido. Quando o carro passa e vai embora, então você ouve o som que está sendo deixado para trás, certo? Ele produz o som que vai sendo deixado para trás, ele vai se afastando desse som. Esse som que vai sendo deixado para trás vai sendo como esticado. Ele produz o som e se afasta, então dá uma esticada nesse som, né? nessa onda. Se a onda é esticada, isso significa que, como se diz, o comprimento de onda é maior, e se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor. Frequência menor, som mais grave. Tá? Então, para onde o objeto está indo e produzindo som, maior frequência, o que ele deixa para trás, menor frequência. E aí, isso é o que causa o efeito Doppler, é o que eu disse, né? Que a ambulância vem fazendo, né? Quando se afasta, certo? Isso é o que acontece. Tá claro? Atenção, olhem que fascinante. Isso que se aplica às ondas de som também se aplica às ondas de luz. Como assim? Bem, mesma coisa. Quando um objeto emite as ondas de luz e vai numa direção, então aquela direção para a qual o objeto está indo vai ficar com as ondas de luz mais apertadas e o que fica para trás vai ficar com as ondas de luz mais esticadas. Isso vai ter um efeito. Eu vou explicar o que é. Isso significa que, se a gente observar uma galáxia no espaço e ela estiver se afastando de nós, a luz vai ficar um pouco esticada, aumentando o comprimento de onda, certo? E isso reduz a frequência. Se a frequência é mais baixa, então isso significa que aquela luz vai ficar deslocada em direção ao vermelho, porque é uma cor de frequência mais baixa. Tá? A cor de frequência mais baixa que a gente vê é o vermelho, né? Por isso que quando a frequência é ainda mais baixa e deixa de ser luz visível, né? Porque o vermelho a gente vê ainda, mas quando é uma frequência mais baixa, a gente chama de infravermelho, que está abaixo do vermelho e deixa de ser luz visível. E, como resultado, lembra das linhas dos elementos que eu mencionei antes, né? Tem umas linhas específicas que indicam hidrogênio. Bem, se a luz está deslocada para o vermelho, o que vai acontecer é que as linhas do hidrogênio também vão estar um pouco deslocadas em direção ao vermelho. Então, se você observa uma galáxia, ou o que seja, e você joga a luz no espectro e você vê as linhas de hidrogênio deslocadas em direção ao vermelho, significa que está se afastando. É como se fosse um som mais grave, né? Uma frequência mais baixa. E o contrário também é verdade, né? Para o outro lado, a gente tem o azul, né? O azul, o violeta, isso daí está na frequência mais alta da luz visível. É tanto que, se passar do violeta, a gente chama de ultravioleta, que a frequência é maior que o violeta, deixa de ser luz visível. Então, se lá para o azul, para o violeta, isso daí é uma frequência muito alta. Se uma galáxia estiver vindo na nossa direção, então acontece o desvio para o azul. Em vez do desvio para o vermelho, vai acontecer o desvio para o azul. E aí, quando você olhar para os traços dos elementos, do hidrogênio, do hélio, né? Então, os traços vão estar deslocados em direção ao azul. Então, isso daí indica para a gente que está vindo na nossa direção. E quanto maior o deslocamento, né, maior é a velocidade.
Então, muito deslocado para o azul, muito rápido na nossa direção. Muito deslocado para o vermelho, muito rápido se afastando da gente. Muito simples. Assim como esse deslocamento funciona para o som, funciona também para a luz. Isso é efeito Doppler. E graças a isso, foi possível a humanidade observar algo fascinante sobre o universo. Ao olhar para o céu, foi possível observar que o universo não era estático e eterno como parecia, mas que ele estava em movimento e que tudo estava se afastando. Ao olhar para as galáxias, era possível ver que, como um todo, elas estavam se afastando. Claro que há uma ou outra que, estando dentro do mesmo aglomerado de galáxias, com influência gravitacional, elas terminam se movendo em direção uma da outra. Mas, ao observar o universo como um todo, de forma geral como um todo, então está tudo se afastando. Você vê como está tudo se afastando. E ao observar que todas as coisas estavam se afastando, vendo a velocidade e a direção para onde as coisas vão, foi possível observar que todas as coisas, bilhões de anos atrás, estavam num único ponto. Por causa disso, no começo do século XX, se confirmou o que foi proposto pelo padre Lemaitre, ou com pronúncia francesa, Lemaitre, que o universo não era estático e eterno como parecia, mas que houve um momento, a partir do que ele chamou de átomo primordial, em que o universo teve um início. Na época, isso podia até parecer uma coisa religiosa, afirmar que o universo começou assim, até porque era uma ideia proposta por um sacerdote cristão. A principal ideia vigente na época era a de que o universo era estático, só que ele não é. Notem que a gente pode observar o que aconteceu. O universo partindo de um ponto inicial em que tudo está se afastando. Entretanto, sendo isso verdade, a gente poderia encontrar outros indícios, outras marcas dessa expansão repentina inicial. E existem. Em 1965, se não me engano, em 1965, foi detectada a radiação cósmica de fundo, que confirmava mais uma vez a teoria do padre Lemaitre. Graças a essas evidências, é possível calcular essa origem como algo que aconteceu há quase 15 bilhões de anos. Porém, isso não é uma resposta para o que causou o início do universo. Isso só descreve o início do universo, mas não diz o que causou esse início. Mesmo com a constatação de que o universo esteve todo num único ponto, ainda há algumas perguntas que a gente pode fazer. Aqui entra uma coisa muito interessante. Todas as coisas têm uma causa. Nenhum movimento se inicia se não tiver sido causado por algo. Sem que algo seja movimentado, não se move, mas se mantém em inércia. E sem que a existência de algo seja causada, essa coisa não vem a existir, porque quando ela ainda era inexistente, não podia causar a si mesma, porque ela não existia. Então, se ela existe, é porque ela foi causada. Então, se um movimento inicial acontece, algo causou esse movimento. Isso nos levaria a uma cadeia infinita de causas que nunca chegaria a uma causa inicial. Mas, se não houver uma causa inicial, não pode existir nenhuma coisa causada por ela. Entretanto, o universo existe. Então, se todas as coisas precisam de um movimento para poder se movimentar, alguma coisa tem que ter causado esse movimento. E outra coisa terá que ter causado esse movimento, e por aí vai, até que você iria infinitamente para trás, e você teria que ter um movimento inicial para tudo. Ou, se todas as coisas para que elas possam existir, elas precisam de uma causa, então precisa de uma causa, que precisa de uma causa, que precisa de uma causa, e assim você volta infinitamente. O problema é que, se você voltar infinitamente, sempre vai precisar de uma causa, então você nunca vai chegar ao causador inicial. E se não há causador inicial, então nenhuma das coisas causadas por essa causa inicial pode existir. Sendo assim,
para que o universo exista, é necessária uma causa que não está sujeita à lógica do próprio universo. Uma causa eterna, não sujeita ao tempo e que não foi causada por nada. Um motor capaz de dar início ao movimento do universo sem que esse motor precise ser movido por nada. Algo realmente fora da lógica da nossa realidade. A partir disso, desenvolvendo esse pensamento, seria possível concluir a necessidade da existência de Deus e refletir logicamente muito mais acerca disso. Também é possível admitir a necessidade dessa causa incausada e dizer simplesmente que não sabemos qual é essa causa incausada, tomando uma posição agnóstica. Diferentes formas de pensar e refletir sobre isso, tomando em consideração diferentes elementos, diferentes aspectos da realidade, podem levar a diferentes conclusões. Mas a questão é que essa ideia do átomo primordial, do qual vem todo o universo, que terminou depois sendo conhecida como a teoria do Big Bang, é algo que se conclui por meio de uma simples observação da realidade e que permite uma argumentação lógica a favor da existência de Deus, desenvolvendo um raciocínio a partir da causa incausada e analisando outras coisas também. Então, é estranho e me parece curioso que haja religiosos que ataquem essa ideia. Isso acontece por ignorância, porque as pessoas se fecham em pequenas bolhas da realidade e não conseguem contemplar como tudo está conectado de maneira maravilhosa. Com um pouco de compreensão sobre física básica e sobre as coisas que nos rodeiam, é possível evitar que muita gente caia em ideias falsas. Por isso, apesar de eu ser linguista, é impossível, como eu disse antes, é impossível alimentar a minha mente só com linguística. Inclusive, na universidade, eu fiz parte de um clube de cosmologia, além de ter participado de outras atividades também. As línguas são faladas por seres biológicos, o que nos leva também à química, o que nos leva à física, e isso nos leva ao universo. Você também. Convido você a valorizar o conhecimento e tentar não se prender numa bolha, porque a realidade é muito ampla e magnífica. E, voltando ao tema central do canal, linguística, etimologia, palavras. Bem, certamente os gregos não sabiam que a palavra que eles usavam para fazer referência ao Sol há mais de 2 milênios, e continuam usando até hoje, inclusive, seria usada para nomear um elemento que foi observado no Sol por meio de umas linhas no espectro de luz. Linhas essas que, por meio do efeito Doppler, nos permitiriam saber para onde estão indo outras galáxias, o que já é fascinante, porque até o começo do século XX não se conheciam outras galáxias, só se conhecia a nossa. E, no final das contas, tudo isso permitiria que a gente constatasse que o universo está em expansão e que todas as coisas estão se afastando e que, consequentemente, todas elas vêm de um único ponto inicial. Como eu disse, está tudo conectado. Bem, esse foi um vídeo bem diferente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o canal e este vídeo ou outros com pessoas que poderiam gostar, deixar o seu gostei no vídeo e também se lembrem de dar uma passada lá na página da Insider e usar o cupom Glossonauta12 para ter 12% de desconto. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e até mais, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.